Vídeo com informações do Flamengo, que encerrou a preparação para o primeiro duelo da final da Copa do Brasil, que acontece nesse domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Uma final que promete, daquelas que para mim não tem nenhum favorito. Tanto Flamengo quanto Atlético Mineiro são boas equipes, têm mostrado boas atuações nas últimas partidas e a gente vai ver dentro de campo quem será o campeão da Copa do Brasil 2024. E vamos trazer também o provável time do Flamengo, porque o técnico Felipe Luiz quebrou o protocolo e esboçou o time na véspera de um jogo. E tem novidade no setor ofensivo. Eu, pelo menos, não imaginava que o técnico Felipe Luiz fosse montar o setor ofensivo dessa maneira. Vamos trazer para vocês também o meio de campo, quem joga Everton Araújo, Alcaraz, quem começa essa partida. E na zaga, o Léo Ortiz vai fazer dupla de zaga com o Léo Pereira ou com o Fabrício Bruno? Nós falaremos já no vídeo de agora. Tem também uma entrevista do Rodolfo Landim, que também está dando o que falar, uma repercussão extremamente negativa nas redes sociais sobre as palavras do mandatário, defendendo Marcos Braz. É isso mesmo. Antes de falar de Flamengo, vamos falar da notícia do dia até o momento. Você sabia que Marcelo, lateral esquerdo, não é mais jogador do Fluminense? Pois é, cara. As últimas horas no tricolor carioca foram animadas. Ontem, sexta-feira à noite, o Fluminense recebeu o Grêmio no Maracanã. O jogo estava 1-0 para o Fluminense, aos 44 do segundo tempo, e aí o Marcelo ia entrar na partida. Só que ele falou alguma coisa para o Mano Menezes ali na beira do campo, que o Mano Menezes não gostou nem um pouco, muito pelo contrário, falou que ele não ia entrar mais, deu, entre aspas, um empurrãozinho no Marcelo, mandando ele sentar novamente no banco. E aí, na entrevista coletiva, o Mano Menezes revelou que não gostou do que ouviu do Marcelo naquele momento que ele estava ali passando as orientações para o lateral esquerdo. E, segundo eu apurei, o Marcelo pediu para o Mano, entre aspas, não falar mais com ele e não encostá-lo para fazer média com a torcida. O treinador ficou revoltado naquele momento. Quem viu as imagens, eu não posso botar as imagens aqui por conta de direito de transmissão, mas quem viu as imagens pôde ver um treinador revoltado e respondeu que o jogador não ia mais entrar, mandando ele sentar no banco novamente. E aí, antes mesmo da discussão, ainda tem esse detalhe. Houve um pequeno desentendimento. Inicialmente, Marcelo não havia reclamado em palavras, mas fez cara de poucos amigos ao ser chamado para entrar em campo nos últimos minutos da partida. Gente, vamos lá. E aí, beleza, aconteceu isso. Hoje, sábado pela manhã, teve uma reunião entre Marcelo, diretoria do Fluminense, e o contrato foi rescindido. O jogador não faz mais parte do elenco tricolor, ou seja, não é mais jogador do Fluminense, está livre no mercado. Antes de mais nada, eu quero falar que isso é uma visão minha, ninguém é obrigado a pensar como eu. Eu, particularmente, eu me desapontei com o Marcelo, porque, cara, o Marcelo na lateral esquerda acho que foi o melhor jogador que eu vi. Mentira, teve o Roberto Carlos também que eu vi jogar. Mas enfim, é top 3 aí da posição, óbvio, de brasileiro que eu tô falando, que eu vi jogar na lateral esquerda. Só que como pessoa, algumas atitudes dele, de fato, chamam a atenção de maneira extremamente negativa. Recentemente teve um vídeo que viralizou de um fã pedindo para tirar foto com ele, e ele falando pro fã, não encosta em mim. Teve outro vídeo, ele dando pouca atenção a uma criança, que também viralizou. Ou seja, parece não ser muito simpático. Tranquilo, até aí, assim, quem tem o Marcelo como fã fica muito triste. Para mim, tô nem aí, não vou dar moral pro Marcelo. Aí no jogo contra o Vitória, o Marcelo no meio do jogo virou para repórter da transmissão, sabe quanto é que tá o jogo do Real e do Barcelona? Pô, calma aí. O cara jogando uma partida extremamente importante para o Fluminense, clube que teoricamente ele torce, o clube que ele tem um carinho enorme, que é tratado como um ídolo, ele mostrando que ele não tá nem aí pro Fluminense. E agora ele faz isso com o técnico Mano Menezes. Gosta ou não do Mano Menezes, ele é o treinador, existe uma hierarquia. O Marcelo não pode fazer isso. Mais uma bola fora do Marcelo, que está livre no mercado. Você quer no seu time? Obviamente o torcedor do Flamengo não vai querer. Mas não é só o torcedor do Flamengo que assiste ao canal Vene Casagrande. Deixe seu comentário aí. Falando de Flamengo agora, galera, bastidores da política do Flamengo lá na Gávea, porque o Getúlio Brasil, VP do Fla Gávea, responsável aí por muitas obras da Gávea, da sede oficial do Flamengo, não foi convidado para a inauguração das novas quadras de basquete, evento que acontece nesse sábado com a presença do Marcelinho, e isso chamou atenção lá nos corredores da Gávea, muita gente falando sobre isso.
eu recebi a informação e de fato ele não foi convidado. Rodrigo Duns, que é o atual VP geral jurídico do Flamengo e também candidato da situação para a eleição de dezembro, foi o responsável aí por esse evento, tá lá fazendo o evento. E por falar em gestão, Landim deu uma entrevista ao jornal O Globo e o presidente do Flamengo, ai meu Deus do céu, é difícil, é o tal me ajuda a te ajudar, Landim. O presidente do Flamengo culpou o calendário por resultados aquém da expectativa na temporada e também voltou a defender Marcos Braz. Sobre o calendário, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente tenta qualificar o plantel para ter um grupo de jogadores mais ou menos do mesmo nível. É uma maneira de rodá-los. Se houver necessidade, os caras pegam e botam 14 jogos dentro da Copa América ou da ATA. São 38 rodadas, se referindo ao Campeonato Brasileiro. Um campeonato super competitivo. Eu qualifico o meu time e aí sou obrigado a ceder ele falou essa palavra, eu vou ter que repetir, uma porrada de jogadores. São eles que me tiram do Campeonato Brasileiro. E ele defendeu o Marcos Braz. Gente, vamos lá. É o seguinte, Landim, essa desculpa pela forma como o Flamengo não disputa o Campeonato Brasileiro não cola. Porque o Flamengo está menosprezando o Campeonato Brasileiro desde 2020, ano que foi campeão pela última vez da competição, ainda com o Rogério Ceni, vocês vão se recordar. De lá para cá, o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Eu não tenho o número exato, mas não foram, sei lá, 15 rodadas, duvido. Então, não dá para o Rodolfo Landim dar uma desculpa como essa. Na verdade, o Flamengo não disputa o título do Campeonato Brasileiro porque menosprezou esse ano. E não foi só o Tite que menosprezou, porque essa decisão foi da diretoria. Foi a diretoria que menosprezou. Em vários momentos, quando tinha a possibilidade de se manter na liderança, o que o Flamengo fez? Poupou. Foi assim contra o São Paulo, quando estava na liderança. Poupou contra o São Paulo vários jogadores importantes pensando na Copa do Brasil, que teoricamente é uma competição que está abaixo do Campeonato Brasileiro. Então não dá para o Rodolfo Landim vir com essa lorota de que o problema é o calendário, data FIFA. Gente, não é isso. Não é isso. Não é isso. O problema do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro é o Flamengo não valoriza a competição. E não tem valorizado há muito tempo. Então, Landim, na boa, não tente tratar o torcedor como otário, como palhaço. Porque essas palavras parece que o torcedor não entende nada de Flamengo. É só você olhar como o Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Estamos na 32ª rodada e o Flamengo não é postulante ao título do Campeonato Brasileiro, mesmo com investimento de milhões, mais de 300 milhões investidos nessa temporada. É uma falta de respeito com o torcedor, Rodolfo Landim, falar isso. Na boa, assume a culpa, assume o erro. Fala, nós não desempenhamos da forma que nós gostaríamos. Peço desculpa ao torcedor, ponto. É isso. E defendeu o Marcos Braz? Você tá de sacanagem, né, Rodolfo Landim? O Marcos Braz bateu num torcedor do Flamengo dentro de um shopping, quando na verdade ele deveria estar na Câmara dos Vereadores, porque ele também é vereador do município do Rio de Janeiro, e ele faltou esse dia. Pra quê? Pra ir comprar presente pra filha, como o próprio relatou. Bateu num torcedor junto com um segurança, amigo, sei lá quem é aquele cara, mordeu a virilha desse torcedor, mentiu, usou as dependências do Flamengo para dar uma entrevista coletiva mentirosa, e você me vem defender o Marcos Braz, cara? Tem seus méritos, claro que tem seus méritos. Por exemplo, o Gabigol foi parar no Flamengo graças ao Marcos Braz. Era o único dirigente que queria a contratação do jogador na ocasião. Tem vários méritos. Bastidores, ele tem vários méritos. Agora, você defendeu o Marcos Braz, que se fosse em qualquer outra empresa já teria sido demitido há muito tempo. Vide o que aconteceu em 2023, uma temporada melancólica do Flamengo. Sobretudo, o senhor Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, Landim, na boa, que entrevista horrível que você deu para o jornal o Globo. Bola fora, mais uma vez, do atual mandatário do Flamengo, que vai se tornar CEO do Flamengo caso o Rodrigo Duns ganhe as eleições em dezembro. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar da escalação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro, porque o Felipe Luiz fez aquilo que ele não é de costume, esboçar time na véspera de um jogo. Mas ele esboçou Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandre na lateral esquerda, jogador que estava como desfalque aí e está de volta, Everton Araújo, mantido no time titular na vaga do Pulgar, que está suspenso, Gerson e Arrascaeta, no meio de campo. E aí a trinca ofensiva, Gonzalo Plata, Michael e Gabigol. Eu imaginava que ele fosse começar com Alcaraz no meio de campo e tendo dois atacantes, Michael e Gabigol.
mas ele mantém o Gonzalo Plata e não bota o Alcaraz, deixa o Alcaraz como opção no banco de reservas. Eu quero saber, você, torcedor, qual é a sua opinião sobre esse time para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo no Maracanã, 4 horas da tarde, casa cheia. A diretoria do Flamengo espera ter aí pelo menos 65 mil pessoas presentes no Maracanã. Mas eu quero a sua opinião sobre esse time aí que o Felipe Luiz esboçou. Que tem jogador na lista de convocados do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira para a próxima data FIFA. É isso mesmo. Jogador do Flamengo se destacando e sendo chamado pelo técnico Dorival Júnior. Eu acho que o jogador merece ser chamado, mas obviamente o Flamengo pode se prejudicar com essa convocação desse jogador. Tem também polêmica envolvendo Gabigol e Lohan, assunto sendo falado lá na Espanha, inclusive, jornal espanhol famoso criticando os dois jogadores do Flamengo. Tem outro debate que eu quero trazer para vocês aqui, se caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil, esse título pode ser considerado um título de consolação para o Flamengo na temporada de 2024. Tem também assunto renovação de contrato do Gabigol sendo assunto novamente. Tem a preparação para domingo, a gente vai falar aqui sobre Alexandro, se está treinando ou não normalmente. E tem também o desespero bateu na diretoria do Flamengo. Também vou explicar esse assunto para vocês. Vamos para as informações e já vou começar com a polêmica envolvendo Gabigol e Lohan. Para vocês entenderem, vou contextualizar. Ontem, o Lohan e o Gabigol, antes do treino, postaram um vídeo nas redes sociais, um story no Instagram, e comentaram a premiação da Bola de Ouro, que foi o assunto mais polêmico da semana aí, que o Vinícius Júnior acabou não levando. E mostraram, digamos assim, tal como todos não, né? Mas a grande parte dos brasileiros, e também mundo afora, eu vi muita gente não gostando nem um pouco da decisão, e eles dois mostraram também que eles não gostaram da decisão da revista da France Football, organizadora do evento, em coroar o Rodri, o espanhol Rodri, como melhor do mundo. No vídeo, eu não vou botar aqui porque, enfim, tem questão de monetização, não sei se eu posso acabar perdendo a monetização do vídeo. E aí o Lohan, junto com o Gabigol, o Lohan vira e fala assim: bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. O Lohan meteu essa no vídeo. E aí o Gabigol foi e emendou: France Football, malucão. Gabigol foi cornetando a revista que organiza o evento. E aí hoje o jornal AS da Espanha, um dos principais jornais da Espanha e da Europa, se revoltou, ficou revoltado com o vídeo publicado pelos dois jogadores do Flamengo. E aí disse o seguinte, abre aspas para o jornal AS: é inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lohan e Gabigol publicaram em suas redes sociais esse vídeo que falta ao respeito ao meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football, escreveu o jornal AS. E aí teve essa crítica, isso aí tá rodando o mundo. Muita gente criticando o Gabigol e Lohan, muita gente achando exagero da parte do jornal AS, porque teoricamente foi apenas uma brincadeira. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse no lugar do Lohan, eu nunca faria isso, porque o Lohan é um jovem, uma joia brasileira que pode futuramente ter a possibilidade e a oportunidade de jogar no futebol espanhol, por exemplo, e aí ele já chega com uma certa rejeição, porque eles não vão esquecer disso, até porque, teoricamente, o Lohan está insultando o Rodri, que é espanhol. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E só uma observação, um pequeno detalhe: o empresário do Lohan é o mesmo empresário do Vinícius Júnior, tá? Então, enfim, fica essa observação e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Gabigol e o Lohan erraram, exageraram na brincadeira, tem que focar no futebol, ou exagero da parte do jornal AS? Quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade. E por falar em Gabigol, ele postou também nas redes sociais, em seus stories, uma cena da série do Michael Jordan, The Last Dance, que é uma baita série, inclusive. Ele postou a imagem com a mesma frase e falando The Last Dance. E aí tá muita gente ligando ao fato de a final da Copa do Brasil ser a última decisão do Gabigol com a camisa do Flamengo. Eu não vou fazer essa ligação, mas isso aí tem muita gente fazendo essa ligação e de fato a gente sabe que a chance de ser a última dança do Gabigol com a camisa do Flamengo é muito grande. Eu acho muito pouco provável o Gabigol renovar, independentemente de quem vença a eleição em dezembro. Eu acho muito pouco provável.
Se eu tivesse que casar um dinheirinho lá na KTO, melhor casa de apostas esportivas do Brasil, eu casaria um dinheirinho com responsabilidade e só para maiores de 18 anos, para não permanência de Gabigol em 2025 no Flamengo. E aí, segundo o jornal Metrópole, a diretoria do Flamengo está surpresa com o fato de Gabigol não ter assinado pré-contrato com outro clube até agora, já que poderia tê-lo feito a partir de julho. O clube carioca só pretende retomar o assunto de renovação contratual com o atacante após as finais da Copa do Brasil. Todo respeito ao site Metrópole, essa atual diretoria não pode fazer isso. Seria um erro renovar o contrato do Gabigol, sendo que tem eleição dia 9 de dezembro. Estamos no dia 1º de dezembro. É daqui a um mês praticamente a eleição. E aí eles vão renovar o contrato. E se a situação não ganhar, a oposição ganhar? E se a oposição não quiser a permanência do Gabigol? Já fizeram esse erro, entre aspas, com o Felipe Luiz, dando um contrato longo com o Felipe Luiz. Então, eu acho um erro se a diretoria atual renovar antes das eleições. E a gente sabe que o Gabigol não assinou um pré-contrato porque ele está em baixa, gente. Ninguém está oferecendo o que ele acha que pode ganhar ou perto daquilo que o Flamengo dá para ele hoje em dia. Um dos maiores salários do futebol brasileiro. Agora eu vou entrar num assunto aqui que gerou muita polêmica hoje lá no SBT Esporte Rio. A Fernandinha Maia, apresentadora do programa, me perguntou se eu achava que se o Flamengo fosse campeão da Copa do Brasil esse ano, seria um prêmio de consolação. E eu acho que sim, mas não por achar que a Copa do Brasil é um torneio comum, é um torneio qualquer, que não vale de nada. Muito pelo contrário, eu acho a Copa do Brasil um baita torneio, embora esteja abaixo, na minha visão, de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu acho sempre que o Flamengo tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois priorizar a Copa do Brasil, mas a questão não é a Copa do Brasil, é uma baita competição, difícil de ganhar. Inclusive o Flamengo vai enfrentar uma grande equipe na final, que é o Atlético Mineiro. Tem uma premiação milionária, é muito difícil de ganhar. Mas se tratando de Flamengo em 2024, eu acho que será um prêmio de consolação pela forma como o Flamengo perdeu as outras competições. Em relação ao Campeonato Brasileiro, por exemplo, em que momento o Flamengo priorizou, disputou, performou dentro de campo para buscar o título do Campeonato Brasileiro? Em nenhum momento o Flamengo menosprezou o Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, eu nem preciso dizer que a campanha do Flamengo na Libertadores esse ano foi um fiasco, foi patética, foi vexatória. O Flamengo passou na fase de grupos aos trancos e barrancos. A gente vai se lembrar disso. O Flamengo não venceu o Milionários, era um grupo totalmente fácil, passou em segundo, foi eliminado na competição para o Peñarol em 2 jogos nas quartas de final, quando o Flamengo não conseguiu fazer um golzinho sequer no time uruguaio. E o Botafogo mostrou que o vexame do Flamengo foi muito grande, quando goleou o Peñarol por 5-0 no jogo de ida, e no jogo da volta teve o luxo de botar time reserva. Então, com todo respeito, não dá para a gente normalizar a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Diante disso, eu acho que mesmo ganhando a Copa do Brasil, será um ano fraco do Flamengo. Por isso que eu acho que será um prêmio de consolação. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Não concordam? Lembrando, pessoal, isso é uma democracia, cada um tem a sua opinião. Não quero xingamentos aí nos comentários, um torcedor xingando o outro, nada disso. Vamos respeitar a opinião de todo mundo e respeitar também quem pensa diferente. Gravando vídeo. Minha irmã me mandou uma mensagem. Outro assunto aqui, galera. Gerson convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai na próxima data FIFA, nos dias 14 e 19 de novembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Gerson merece, na minha opinião, o melhor jogador do futebol brasileiro. Tem Luiz Henrique também no Botafogo, que também não é nenhum exagero, caso alguém pense nele, mas o Gerson está jogando muita bola e merece muito essa convocação. É ruim para o Flamengo? Eu acho, claro que é. O Pedro se machucou pela seleção brasileira, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente também tem que pensar no lado profissional do jogador, que é sempre bom você ser lembrado e defender a camisa da sua seleção, que é o caso do Gerson. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, preparação para o jogo de domingo. Alexandre e Davi Luiz estão treinando com o grupo normalmente, uma baita notícia. Não, Davi Luiz é reserva, eu sei, mas é um jogador importante, experiente. É sempre bom ter um jogador desse nível, seja no banco de reservas ou dentro de campo. Já Alexandre, a gente sabe que é titular, até porque o Ayrton Lucas vem fazendo partidas terríveis. E aí, para essa final, a diretoria parece que está desesperada, porque a amiga Paulinha, aqui do perfil do Twitter, Paulinha 1895,
postou uma mensagem que ela recebeu. Olá, rubro-negro ou rubro-negra. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesse domingo, dia 3, às 16 horas, e você, sócio torcedor do plano Nação Diamante, poderá comprar mais um ingresso além dos as disponíveis no seu plano. Então bora pro Maraca, que o mais querido conta com o seu apoio. Pois é, acho que o desespero bateu. Quem mandou botar ingresso com valores altíssimos agora tá desesperado, hein, diretoria? Tamo junto! Beijo para vocês, forte abraço, bom fim de sexta. Lembrando que esse final de semana temos final no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Meu placar, 2-1 Flamengo no jogo de ida, vou manter esse placar aí. O Flamengo vem com tudo para a primeira batalha da final da Copa do Brasil, e Felipe Luiz já deu mostras de que vai montar um time para atacar. A expectativa é grande para ver o trio de ataque com Gabigol, Plata e Michael, uma combinação que promete trazer velocidade, habilidade e faro de gol. A partida contra o Atlético Mineiro acontece neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, e a torcida já prepara o caldeirão. Felipe Luiz não escondeu sua estratégia de adaptar o time conforme o adversário, e agora, frente ao Galo, ele busca surpreender com essa formação ousada que deve colocar o rubro-negro no comando das ações ofensivas. A grande novidade no time é o retorno de Alex Sandro à lateral esquerda, após um período de recuperação de um desconforto muscular. O jogador, que não atuou contra o Juventude e o Internacional, estará de volta, o que traz mais solidez e qualidade defensiva ao time. Com um elenco reduzido devido a lesões e suspensões, Felipe tem um quebra-cabeça nas mãos, mas o provável time está praticamente desenhado. Rossi no gol, Wesley e Léo Pereira na zaga ao lado de Léo Ortiz, que vive excelente fase, Everton e Gerson no meio, com Arrascaeta armando as jogadas, e o trio Gabigol, Plata e Michael comandando o ataque. Para o duelo, o Flamengo tem baixas importantes, incluindo Bruno Henrique e Pulgar, suspensos para esta partida, além de Pedro, Vina, Cebolinha, Luiz Araújo e De La Cruz, que seguem fora por questões médicas. No entanto, com o Maracanã lotado e o apoio da nação rubro-negra, a equipe está determinada a impor seu ritmo de jogo e dar um passo importante rumo ao título. A expectativa é que o técnico revele oficialmente a escalação na preleção final, mas o clima já é de confiança e união para enfrentar o rival e sair em vantagem nessa primeira decisão.